Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Tiago, no capítulo 2, e eu vou ler do verso 14 ao verso 26. O texto diz assim: meus irmãos, aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der condições necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostre a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eu vou repetir esse versículo. Tem uma versão bem legal, que diz assim, porque até os demônios temem e tremem diante do Senhor. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre um tipo de fé muito específica, sobre dois tipos. Eu quero iniciar falando sobre a fé dos demônios, ou a fé demoníaca. Eu era uma criança muito medrosa quando eu era criança, assim, muito medrosa mesmo. Eu tinha pavor de filme de terror. Eu tremia de medo, principalmente filme de possessão, sabe aqueles filmes tipo Exorcista, aquelas coisas. Eu não dormia, daí tinha que dormir de luz ligada. Tinha muita insegurança, muito terror noturno. E isso vinha muito por e muita gente passa por isso, né? Muita gente tem esse temor, tremem diante dos demônios, temem uma possessão maligna, temem o mal. Mas esse texto me causa, desde pequeno, né? A primeira carta que eu li, o primeiro livro da Bíblia que eu li completo foi o livro de Tiago. Eu tinha lá uns 6 anos. E quando eu li esse versículo, ele sempre me chama muita atenção. Como assim? Os demônios temem e tremem diante ao Senhor. Como assim os demônios creem no Senhor? Como assim os demônios têm fé no Senhor? Se fé é algo bom, se crer é algo bom, por que os demônios também compartilham deste princípio que nós também somos chamados a ter? Que é o princípio de quê? De ter fé no Senhor, acreditar no Senhor, crer na sua morte, na sua salvação. Isso me chamou muita atenção. E desde então, eu venho sempre, na medida do possível, refletindo sobre a crença dos demônios, a fé demoníaca, e quais são as características dessa fé. E antes de começar, eu quero fazer uma breve introdução sobre uma reportagem que eu li, né? Uma mulher chamada Graziella foi presa nesse ano porque ela tinha uma clínica de procedimento estético e uma influencer digital morreu depois de uma operação feita, um tratamento estético feito na sua clínica. E a partir da repercussão, tendo em vista que essa menina que veio a falecer era famosa, começou a ter uma investigação muito grande para ver as causas, o que estava acontecendo, qual que era a origem, o que foi que se sucedeu ali, né? Quando alguém falece em um hospital, automaticamente você tem um inquérito judicial, né? A polícia vai apurar o que se sucedeu naquele lugar. E dentro disso começou-se a ter uma investigação muito profunda. E a primeira conclusão que se chegou foi que aquela mulher usava um CRM falso. Ela não era biomédica. Ela não era médica. Ela assinava como tal. Ela acreditava que tinha tal capacidade para isso, mas ela não era. E quando questionada, a mulher disse, não, eu fiz 3 semestres de medicina no Paraguai, e esse procedimento, que eu não me lembro agora o nome, é muito simples, qualquer um faz. Ela achava na cabeça dela que ela era médica, só lhe faltava o diploma. E essa história, ela é trágica, mas é extremamente corriqueira. De 2007 para cá, nós tivemos um crescimento de 500% de denúncias de falsos médicos exercendo a profissão. E o que são esses falsos médicos? São homens e mulheres que, em um dado momento, seja por malandragem ou por pura loucura, se acham médicos e entram dentro do hospital, conseguem um diploma falso. Algum deles nem tem diploma falso, só pega um carimbo e começa a atuar como tal. Começa a receituar prontuário, receituar
medicamento, começa a indicar cirurgias, a dar diagnósticos falsos, justamente porque acreditam que são médicos, têm fé que são médicos. Só que essa fé não condiz com a realidade. Essa fé não condiz com aquilo que de fato ela é em si. E esse acontecimento, esse fenômeno do médico que acha que o médico trans, né, ele não é médico, mas ele acha que ele é médico, né? E isso é extremamente próximo àquilo que nós vemos com muitos cristãos, que por acreditarem em Deus, por acreditarem em Jesus, por ter uma fé racional de que existe algo maior do que eles, se acham de fato cristãos. Se acham de fato dignos ou próximos, parecidos com Jesus, discípulos de Jesus. Mas a sua fé é uma fé falsa, uma fé limitada, é uma fé mentirosa, que não condiz com, de fato, a realidade que se apresenta tanto no seu interior quanto no seu exterior. É uma pessoa que engana a si. Você já conviveu com um mentiroso contumaz? Sabe aquela pessoa viciada em mentir? Ela tem a oportunidade de falar a verdade, mas ela mente. Se bem que a internet acabou com a história de pescador, né? Porque agora está filmando, aí você vê que a história de pescador muitas vezes é real, né? Mas é aquele pescador, né? Que a pessoa chega, nossa, eu peguei um tucunaré, dá 2 palmos. Ele, o quê? Eu peguei um que é quase do meu tamanho. Ele tem que sempre que ganhar a aposta. Ele tem que sempre dobrar a mentira. Aquela pessoa viciada em mentir. E o pior, tem pessoas que são tão contaminadas, são tão imersas nessa cultura, nesse vício, nesse pecado da mentira, que eles começam a acreditar na própria mentira. A pessoa começa a acreditar naquilo que ela está falando. A pessoa começa a acreditar naquilo que ela vive, ou naquilo que ela acha que ela viveu. E aí ela começa a reportar e se reportar como se de fato ela vivesse aquilo, e aquilo é nada mais do que uma ilusão da sua mente. E por que é uma ilusão? Porque não existe materialização do fato. E qual que é o fato? A vivência, aquilo que ela viveu, ela não viveu, ela acha que ela viveu. E dentro disso, muitos cristãos vivem dessa forma, achando que são crentes, achando que possuem fé. Só que a sua fé nada mais é do que algo parecido com os demônios. Uma fé demoníaca. A carta de Tiago é uma carta extremamente prática. Os primeiros, ela é bem divididinha, bem organizadinha, e muita gente entende mal, sobretudo essa parte aqui, onde Tiago até parece, assim, em uma leitura rápida, falar que a obra é suficiente. Não é isso. O que salva você do inferno é o sacrifício de Jesus. O que salva a sua vida é a morte de Cristo, a sua ressurreição e a iluminação do Espírito Santo. É isso que te salva. Não existe nada em você capaz de produzir salvação. Por quê? Porque a nossa bondade, ela é, quando produzida a partir dos nossos interesses, ela é maligna. Uma vez eu conversando com um pai e um senhor, e essa pessoa tinha uma outra mulher junto e ela não queria ter filhos. E aí, era uma senhora, a senhora virou para ela e falou assim, mas por que você não quer ter filhos? Por que você não quer ter filho? Quem vai cuidar de você na velhice? A mulher simplesmente entende filho como um INSS. Para ela, filho é uma poupança, né? E que ela vai lá e vai garantir alguém para cuidar dela na velhice. Ela não entende filho como vocação. Ela não entende filho como chamado, como um mandamento do Senhor, como um privilégio de crescer e multiplicar na terra. Não, é um mero INSS. Eu te falo uma coisa, era mais barato ela investir no INSS ou investir na Previdência que ter filho, porque filho custa caro. É Leitinã, é Pampers, se tiver alergia à fralda, é fralda mais cara ainda, se tiver alergia a leite, é mais caro ainda, e a escola, é mais barato pegar esse dinheiro e colocar numa poupança, colocar numa aplicação, do que ter filho. Mas aí, se a gente fala em ter filho, é algo digno, é um mandamento do Senhor, sobretudo na nossa geração, que é extremamente egoísta. No entanto, ter filho com o interesse errado, é errado. O mesmo vale, por exemplo, para uma pessoa que vai tirar foto dando uma cesta básica, sabe? Está lá, a pessoa sofrida, ela pega uma cesta básica, coloca lá e tira uma selfie.
e coloca #gratidão, #luz, #doação. A intenção dela é só uma hashtag. O ato é bom? Claro que é bom. Mas a materialização desse ato é demoníaco. É pecaminoso. É uma fé interesseira. É uma fé que busca unicamente não cumprir a vontade de Deus. É uma fé que busca se beneficiar da vontade de Deus. Exemplo disso é Balaão. Gente, Balaão, para quem não sabe, foi aquele homem que falou com a jumenta. Ele conversou com a jumenta. Ele era tão cabeça dura, era um homem tão complicado, que Deus teve que despertar a jumenta para conversar com ele e convencer ele. Balaão foi contratado, era um profeta, foi contratado para profetizar contra Israel. Só que existe um detalhe muito legal na história de Balaão. É que Balaão não falou uma mentira. Tudo que ele profetizou, mesmo nos seus interesses errados, era algo que Deus tinha designado. Não é só porque a profecia dele era algo que veio a se cumprir, se materializar como desígnio de Deus, que ele era um homem de Deus. Não, ele era um homem corrupto e que deu a chave para a deturpação do povo de Israel. Mas mesmo assim, ele tinha uma obra aparentemente boa, uma profecia que condizia com a realidade. Não é você que se salva. Não é a sua bondade que vai te salvar. Não é o seu caráter que vai te salvar. Não é a sua boa conduta que vai te salvar. Não são as milhares de cestas básicas que você der que vai te salvar. Não, não, não. Quem vai te salvar é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a sua salvação. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que sangrou por você. E sem Jesus, todos os seus atos são conduzidos por uma fé demoníaca. Não, que isso? Sim, é. Porque é interesseiro. A maioria das pessoas não fazem nada se não levar uma vantagem nisso. A maioria das pessoas não se envolvem com os outros se ele não tiver nada a ganhar. Por isso que nós somos tão ressentidos. Por isso que a gente é tão atingido pela ingratidão. Por quê? Porque se eu ajudei alguém, ele automaticamente me deve, nem que seja gratidão. Então eu não estou preocupado em ajudar a pessoa, eu estou preocupado em receber a gratidão que ela pode me dar, a devoção que ela pode me dar, o agradecimento que ela pode me dar, a dependência que ela pode me dar e o possível jogar na cara que eu posso depois também dar como uma retribuição do favor que foi me dado. E aí eu te faço uma pergunta: o que você pôde oferecer para Jesus para ele ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia? O que você ofereceu para ele em troca? Nada. Nem fé. Porque até os demônios creem em Deus. E não só creem, eles tremem. Eles tremem de medo de Deus. Tem crente que nem tem mais temor a Deus. Nem tremem diante de Deus. Ele vive os seus dias, vem nos cultos, acha que está tudo legal, fica um dia aqui, um dia acolá, e está tudo certo. Serve do jeito dele, faz as coisas do jeito dele, e acha que, não, eu sou um bom cidadão. Eu pago o meu imposto, eu não leso ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, nunca traí a minha esposa. Isso é obrigação, candidato. Fui aconselhar um rapaz que ele estava com problema no casamento, ele veio alegar que a esposa dele estava fria e tal, mas eu nunca traí ela, eu sou um bom marido. Eu falei, mano, isso é sua obrigação. Então você está fazendo tudo isso que é para ela te retribuir com algo. E aí você esquece que em Efésios 6, Paulo diz que o homem, o marido, deve amar a esposa de que forma? De uma forma retributiva, onde ele vai ganhar algo em troca? O esposo deve amar a esposa se ela o amar? Não! Como Cristo amou a igreja! E como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela, mesmo com a traição eminente da igreja. Mesmo com seus apóstolos fugiram todos. Mesmo com a traição e a negação de Pedro, Cristo mesmo assim foi à morte por amor.
Se o marido é conduzido a amar a esposa como Cristo amou a igreja, meu Deus, me ajuda. E aí a pessoa acha que assim, não, eu pago as contas, não, eu sou um bom marido, eu lavo até as louças às vezes. Irmão, é sua obrigação. Sem ganhar nada em troca. A gente é acostumado a essa vida de barganha. E você sabe que esse é o princípio da fé demoníaca. O primeiro ponto que a gente observa na fé demoníaca é justamente esse, onde nós vivemos uma fé que ela tem que ter algo necessariamente em troca. Eu ofereço a Deus a minha noite dominical e Ele tem que me abençoar. Eu ofereço a Deus o meu sacrifício de vir à igreja num dia de chuva e Ele tem que me abençoar. Por quê? Porque eu estou aqui, Deus, você precisa me abençoar. Só que não adianta nada ser crente durante o domingo e ser um demônio durante a semana. Não adianta nada. Ser uma pessoa que vem à igreja 2, 3 vezes por semana e está tudo certo, e xingar no trânsito, e ser desonesto com o seu patrão, ou ser desonesto com seus funcionários, ser bruto em casa, não adianta nada. Essa é a fé do demônio, que acredita que existe um Deus, mas não muda de vida. Acredita que existe um Deus, diz que existe um Deus, até às vezes dá uma tremidinha diante de Deus, mas não muda de vida. Não tem transformação genuína, não conserta o seu caráter, não se doa em favor de Deus, em favor da sua obra, em favor das pessoas, sem esperar nada em troca. Tem que estar sempre ganhando. A fé demoníaca conduz a humanidade a uma fé morta. Uma fé semelhante à fé que nós temos nos políticos, nas pessoas, em alguém que pode nos beneficiar. É uma fé intelectual, é uma fé calculada. Ele começa a calcular aquilo que ele pode levar vantagem. Olha só, eu vou ler um texto com vocês. Coloca para mim, Emanuel. Marcos 1, do 21 ao 27. Eu vou ler um texto onde mostra Jesus expulsando um demônio. Olha só que interessante. Marcos 1, do 21 ao 27, diz assim, ó. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque eu ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E estavam na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Em nenhum momento esse demônio, esse espírito maligno diz, sai daqui, você não é Jesus. Ou chega e diz, não, esse é um charlatão. Não, esse é um falso, não acredita nele. Não, ele sabia que era Jesus o Cristo, o Messias mandado por Deus. Ele sabia e ele disse, o que você está fazendo aqui, Jesus? Não é o seu tempo ainda não. E você sabe o que ele fez diante da maravilha, do impacto de ser confrontado com a pessoa de Jesus? Ele saiu. Ele foi confrontado com a glória do Senhor e ele, vazou. Ele não duvidou que Deus existia. Ele não duvidou que Jesus estava encarnado. Ele não duvidou que Jesus iria cumprir a obra e salvar a humanidade. Não duvidou, não. Sabe o que ele fez? Ele quis lutar contra. Pior não é o ateu, que simplesmente diz que Deus não existe. Pior é o crente, que diz que Deus existe, mas vive como um demônio. Nós precisamos, querido, com senso de urgência, realinhar os nossos corações, porque nós não podemos nos limitar a viver como demônios nessa terra, atrapalhando a obra de Deus, sem mudança de vida, sem mudança de estrutura, sem crescimento, sem transformação. Como pastor, sabe uma coisa que eu vejo? Tratando pessoas que ficam, às vezes, presos em décadas no mesmo pecado. Pessoas estagnadas no mesmo nível de espiritualidade. Pessoas que às vezes estão há 10, 15, 20 anos na igreja e nunca se batizaram. Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo com profundidade, porque foi para isso que nós somos chamados.
para viver em intensidade com o Senhor, em uma fé genuína. Mas então eu tenho que ser perfeito? Muito pelo contrário. Você tem que ser sincero, genuíno, verdadeiro. Sabe por quê? Porque não adianta você ser um personagem diante de Deus. Ele conhece você antes mesmo de você nascer. Você não precisa atuar diante de Deus. Você não precisa fingir. Deus sabe das suas intenções. Você pode enganar os homens, você pode até se enganar, mas você é incapaz de enganar ao Criador. Por isso, olha que maravilha, olha que convite maravilhoso. Sejamos verdadeiros com o Senhor. Vivamos de forma verdadeira e genuína com Deus. A fé verdadeira e a fé genuína é justamente isso. Essa fé que expressa a glória e o plano de Deus para as nossas vidas. Essa é a fé genuína. É uma fé onde nós ainda pecamos, porque ainda estamos maculados pelo pecado, mas nós não amamos ao pecado. Nós não idolatramos o pecado, nós não nos acostumamos com o pecado, nós não toleramos os nossos pecados. Antes, o contrário disso, nós lutamos dia e noite para sermos mais parecidos com Jesus. E é assim que você vai ser feliz. Sabe por quê? A mentira causa tristeza. O engano causa dor. O engano causa sofrimento. Porque você pode até fingir para as pessoas, mas quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, se você estiver vivendo uma vida de fé demoníaca, você vai se sentir triste. Você começa a ceder à soberba. Olha só, presta atenção como isso é perigoso e entra nos nossos corações se a gente perceber. Elias, o grande profeta, aquele homem que é o símbolo do profetismo. O homem que fez fogo cair do céu. O homem que fez com que fogo consumisse o altar e justamente os sacerdotes de Baal. Esse homem teve medo. Acreditava em Deus, mas entendia o seu poder como limitado, como os demônios, em uma fé demoníaca. Sabe o que ele fez? Afundou em uma tristeza profunda, em uma depressão profunda. Foi para o meio do deserto, o anjo teve que vir para ele, chutou a costela dele 2 vezes para ele acordar, comeu, foi para o meio de uma caverna, ficou na caverna lá, triste, solitário. Em determinado momento, sabe o que Elias fala para Deus? Deus conversando com Elias, Deus tentando animar Elias. Olha que cena patética, um homem pecador. E Deus lá, vai Elias, vamos lá meu filho, o que está pegando? Elias chega e diz assim, ai Deus, eu estou triste porque só tem eu, todo mundo se curvou, todo mundo cedeu, todo mundo está idolatrando, todo mundo está adorando outros deuses, só eu mantive a fé pura. Olha só que padrão, olha só. E ele fala isso por 2 vezes. Deus mostra a glória dele. Faz vento que corta pedra, fogo caindo do céu, gelo caindo do céu, terremoto. E aí aparece uma brisa suave, Deus fala pela brisa. E depois ele de novo repete isso. Ai Deus, eu estou sozinho, só tem eu. Todo mundo se dobrou, só sobrou eu com uma fé pura, uma fé santa. E Deus diz, não. Existem nos cantos, existem nas casas 4.000 homens que não se dobraram a Baal. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o queridinho de Jesus, o último Guaraná Jesus gelado do deserto. Não, você não é essa pessoa. Você é só mais um homem que está passando por dificuldades, como todos os homens passam. E o mesmo Tiago, que eu estou lendo aqui, ele diz que Elias era sujeito às mesmas paixões e dores que nós. A diferença da fé genuína é que nós passamos por tudo isso, mas não estacionamos numa vida assim. A gente transcende as nossas dores. A gente transcende as nossas dificuldades. Sabe por quê? Porque eu não só acredito que Deus existe, eu acredito que Ele me ama, que Ele morreu por mim, que Ele me salva, e que é Ele que cuida da minha família. A tristeza pode até vir na minha casa, mas eu sei que no momento de tristeza, eu tenho um Pai ao qual eu posso ajoelhar e dizer, Pai, me socorre.
Eu sei que existe um Deus que me ama, que me escolheu, que morreu por mim e morreu por você na cruz para te salvar. E esse Deus, esse Criador poderoso, não só te salvou, como habita no seu coração e não existe intermediário algum. Você tem livre acesso para clamar a Ele diante de todos os seus desafios. Diante de doença, você não precisa oferecer um oboé para uma entidade. Você vai lá e pede que o Senhor cura, se for da vontade dEle. Diante de uma crise financeira, você não precisa ir lá bater tambor na macumba, se cortar, fazer um monte de coisa. Não! Você pega e ajoelha no chão, que o teu Pai de amor vai conduzir a sua vida para algo maior do que você imagina. Você vai passar pelo choro, vai. É parte da vida. Mas no amanhã tem glória. No amanhã tem acolhimento. No amanhã tem misericórdia. No amanhã tem consolo do eterno. Por isso, nós precisamos transcender e buscar nas nossas vidas viver uma fé genuína. Uma fé como sal e luz. Uma fé semelhante à fé de Abraão, ao qual Tiago cita aqui. E o texto que Tiago diz aqui é um dos textos mais desafiadores das Escrituras. Eu tenho um filho de 3 anos, está aqui, ó, sentado aqui na frente, fazendo um monte de coisa. E o texto de Gênesis 22, ao qual o Tiago cita, nós temos a cena onde Abraão é chamado por Deus para sacrificar o seu filho. E esse texto já me causava um certo incômodo. Depois que meu filho nasceu, esse texto se tornou um texto quase indigesto, assim, sabe? Dificílimo de ler. Que é um texto onde Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, prepara o teu filho, teu único filho, teu filho da promessa, aquele ao qual você me pediu e eu te dei. Você pediu e eu te dei. Eu quero que você prepare ele. Caminhe durante 3 dias, que eu quero que você me ofereça ele em sacrifício. Eu não sei se eu aguentaria. Eu abandonaria a fé. Sendo bem sincero, assim, eu teria desistido. Eu teria chegado para Deus e falado assim: olha, Deus, eu sou muito fraco para isso, procure outra pessoa. O único filho, aquele que ele tanto sonhou, o filho da promessa, o filho que ele desejou, o filho da sua mulher amada. Abraão não fala nada. Pega um dos seus servos, pega o seu burrinho, pega um punhado de lenha, coloca no burrinho, chama o seu filho e diz: vamos caminhar que a gente tem algo a fazer. E eles caminham durante 3 dias. Em várias oportunidades, Isaac diz: papai, cadê o sacrifício? E Abraão diz: Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. Olha que fé. De novo, Isaac perguntou: papai, cadê o sacrifício? De que está o cordeiro do sacrifício? E Abraão respondia para o seu filho: Deus vai providenciar. Deus vai mandar, fica tranquilo. Chegou no momento, ele amarrou o seu filho, ajeitou a lenha, ergueu o altar, colocou o seu filho numa posição de sacrifício, preparou o seu punhal e estava disposto a cumprir a vontade de Deus. No momento exato, onde ele ia cravar o punhal no seu único filho, o anjo aparece e diz: para, Abraão. Para. Não continua. O sacrifício está ali. E entre os arbustos tinha um carneiro preso. Abraão desamarrou o seu filho, pegou aquele carneiro, colocou sobre o altar e ofereceu ao Senhor. Isso é uma fé genuína. Uma fé que transcende os nossos sonhos. Uma fé que transcende os nossos desejos. Uma fé que se importa unicamente com a vontade de Deus. Unicamente. Sabe por quê? Porque ela é uma fé louca? Muito pelo contrário. É porque a fé no Senhor é a certeza de que a vontade de Deus é perfeita, agradável e completa para as nossas vidas. É a certeza de que uma mansão sem a presença de Deus é um inferno. E um casebre muito simples, cheio do Espírito Santo, é um céu.
É a certeza de que comer picanha cercado de inimigos é um inferno. Mas comer pão seco, macarrão com salsicha, sabendo que Deus vai providenciar algo melhor, é um céu. E aí, quando você estiver comendo a picanha com os amigos, você vai continuar amando a Deus. Porque o que te prende não é a picanha. Quando você estiver numa mansão, você vai continuar amando a Deus de forma genuína, porque o que te prende não é a mansão. O que te prende é o Senhor, aquele que é inabalável. Porque o Senhor que nós servimos é como os montes de Sião, que não se abalam, mas dura para sempre. A fé genuína é essa fé que nos leva a viver de fato, como Deus quer que nós vivamos. Para a sua glória, para o seu reino. Sem ser preso pelo pecado. Sem ser refém do pecado. Mas acima de tudo, acima de todas as coisas, sendo verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. E eu encerro recitando aquilo que Davi disse. Um de seus salmos mais belos, ele diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas a minha fé está presa, firmada, concretada no Senhor dos Exércitos. Amém? Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. E antes de orar, eu quero convidar você que veio aqui pela primeira vez, ou você que já veio outras vezes, mas que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você acha que Jesus é legal, acredita que Jesus existe, mas ainda não se decidiu por Ele. Você não entregou a sua vida a Ele, você não declarou, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, entrega a sua vida a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Você que está na galeria, pode ir ao centro da galeria. Eu quero convidar também você. Pode aplaudir. Glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome. Pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se mais alguém quiser se entregar a Jesus, vem aqui à frente. Isso não é um ato que a gente tem como intenção te expor, muito pelo contrário, todos nós passamos por isso e passaremos todas as vezes que for necessário. Não existe algo mais digno e profundo que se entregar a Jesus. Isso salva a sua vida. Sem Jesus, eu tenho uma notícia para ti, você vai para o inferno. Desculpa de ser tão direto, mas eu preciso ser. Sem Jesus, você vai para o inferno. Somente com Jesus você consegue o céu. Somente com Jesus você consegue a salvação. Você pode ser honesto, justo, você pode pagar seus impostos, você pode nunca ter agredido ninguém, você pode ser um bom marido, não importa. Se você não tiver Jesus, você não vai entrar no céu. Você não vai entrar no céu. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Se você que está desviado dos caminhos do Senhor, você, por um motivo que não nos interessa, se desviou, abandonou a fé. Essa é uma oportunidade muito boa para você retornar. Assim como o filho pródigo, que pegou toda a herança do pai, gastou, e depois de ter gastado, viu que aquele mundo não valia a pena, ele veio em sua mente, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados lá comem melhor do que eu. E quando ele chegou, ele estava só pedindo um lugar para ser empregado, mas o pai estava lá na porteira, de braços abertos, esperando para receber ele como filho. E nesse momento, o Espírito de Deus está aqui, de braços abertos, para te receber como filho. Independente do que você fez, existe perdão em Jesus. Existe alguém que deseja se reconciliar nessa noite? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Não espere amanhã, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não tem controle algum sobre a sua vida amanhã. Não é sensacionalismo, é matemática. Você pode sair daqui e morrer hoje. Mais alguém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, pelos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, venha com Teu Espírito de reconciliação, com Teu Espírito perfeito, Jesus, e toque o coração dos Teus filhos. Venha, Jesus, e transforme, Senhor. Que o nome deles venha ser escrito no livro da vida.
Que o perdão dos pecados venha alcançar o coração dos teus filhos, Jesus. Que toda ação maligna venha perder o seu efeito neste momento, para que o teu nome seja engrandecido, que os familiares deles iam ser tocados pelo teu poder, que a herança deles iam ser confrontada e transformada pela salvação que aconteceu nessa noite, Pai. Nós declaramos, mediante ao teu poder, Jesus, venha e faça maravilhas na vida dos teus filhos, Pai, no nome santo de Jesus. Nós te agradecemos pela tua igreja que veio aqui essa noite. Venha, Jesus, e nos conduza a uma fé genuína. Tire dos nossos corações toda a fé demoníaca, que nós venhamos viver genuinamente para a tua glória, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus.